É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, acessem a sala dos professores no site do portal Escola Dominical, cadastre-se no portal Escola Dominical, o cadastramento é gratuito e o irmão poderá postar a sua pergunta. Nós não estamos mais tendo convidados porque nós tivemos uma invasão de hackers no site do portal Escola Dominical e tivemos então que exigir o prévio cadastro para todos os participantes. Durante a semana também os irmãos são convidados a acessarem as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, onde nós disponibilizamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Também ouçam no áudio, somente em áudio, os comentários da leitura diária proposta pela revista das lições bíblicas. Breves comentários em áudio, onde os irmãos, além de poderem meditar na palavra de Deus, estarão também se preparando para a aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós fazemos a transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo preparatório dos professores e amigos do portal da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isto é a preparação para a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é no domingo, quando a igreja local se reúne para ensinar enquanto evangeliza e evangelizar enquanto ensina. Nós estamos terminando o ano de 2015. Hoje estaremos a estudar a última lição deste quarto e último trimestre do ano de 2015. Queremos desde já desejar aos queridos amigos e irmãos que nos acompanharam durante todo este ano um feliz 2016. Que o Senhor possa estar com as suas mãos estendidas, abençoando este ano que se inicia. Estamos mais próximos da volta de Jesus. Que este ano tão difícil para a nossa nação possa significar uma aproximação maior de Deus para conosco e de nós para com Deus. Deus está pronto a nos atender, a ter um estreito relacionamento conosco. Nós agradecemos a Deus porque neste ano de 2015 tivemos ainda a liberdade de culto de crença para podermos estudar a sua palavra. E que nós nos dediquemos ainda mais ao estudo da sua palavra. Porque em dias tão difíceis, somente pela palavra de Deus seremos santificados. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Neste último trimestre, estamos a estudar o começo de todas as coisas. Estudos sobre o livro de Gênesis. E o nosso comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor doutrinário teológico da CPAD, e hoje estaremos a estudar a última lição, a lição de número 13, José, a realidade de um sonho. Na verdade, nestas três últimas lições, como nós falamos aos irmãos, já desde o início do trimestre, nós estamos neste quinto e último bloco, dando algumas pinceladas apenas, bem superficiais, a respeito da segunda grande parte do livro de Gênesis, que trata do capítulo 12 até o capítulo 50, das origens do povo de Israel. Estudando as vidas dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, e no final do livro, a partir do capítulo 37, nós temos o que os estudiosos da Bíblia chamam de o ciclo de José. José, o primeiro filho de Raquel, o 11º filho, aliás, o 12º filho de Jacó, o 11º homem,
porque Jacó teve 12 filhos e uma filha. Então, José foi o 12º filho de Jacó, o 11º homem, e o primeiro filho de Raquel. Os irmãos sabem que Jacó teve 2 mulheres, Leia e Raquel, e ainda teve filhos com 2 concubinas, Bila e Zilpa. José foi o primogênito de Raquel e o 12º filho de Jacó, o 11º homem. A partir do capítulo 37 de Gênesis, José passa a ser a personagem principal, passa a ser o protagonista. E por isso os estudiosos da Bíblia entendem que do capítulo 37 ao capítulo 50, nós temos o chamado ciclo de José. Nós vamos estudar, portanto, esse ciclo de José e dentro daquela linha que nós adotamos desde a lição 11. Tendo em vista que a nossa revista fala muito superficialmente, não haveria como ser diferente em apenas 3 lições, querer se dedicar à segunda grande parte do livro de Gênesis, nós, no Portal Escola Dominical, nesse trimestre, adotamos 2 linhas. A primeira é de disponibilizar aos irmãos estudos complementares do livro de Gênesis. Nós disponibilizamos 12 vídeos que tratam, quase que um trimestre todo, 12 vídeos que tratam de uma forma um pouco mais aprofundada dos capítulos 12 ao capítulo 50 do livro do Gênesis. E a segunda forma que nós tivemos foi criar um apêndice, que foi disponibilizado na semana passada, junto com a lição de número 12, onde nós estudamos o ciclo de Jacó, né? O ciclo de Jacó, que vai de Gênesis 28 até Gênesis 37. Então, nós temos aqui, desde Gênesis 20, mais precisamente, para não errarmos aqui, não é? Vai mais precisamente de Gênesis 28 e 10 até o final do capítulo 36. Então, há agora um hiato. Se o irmão não assistiu ao apêndice número 1 desse trimestre, nós convidamos os irmãos a assistirem, porque da lição 12 para cá, lição 13, nós temos aí um buraco, que é justamente o ciclo de Jacó, e isso poderá causar algum problema, algum transtorno na didática desta lição. E nós convidamos, então, o irmão a assistir ao apêndice, que já está disponibilizado aí no portal Escola Dominical. Nós temos um vídeo também no nosso canal do YouTube, para que o irmão possa melhor entender agora a sequência. Então, nós iremos estudar nesta lição, de uma forma sucinta, o ciclo de José, e os irmãos que quiserem alguma pormenorização, assistam os vídeos dos estudos complementares do livro de Gênesis. Depois que Jacó entrou no centro da vontade de Deus, como nós explicamos no nosso apêndice, 2 fatos marcaram a sua vida dali por diante. Depois que ele fez o concerto com Deus em Betel, juntamente com sua família que havia sido purificada ali, 2 fatos marcaram a vida de Jacó e explicam tudo o que aconteceu dali para frente. É o que nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 35. Versículo 16. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no campo de Efrata. Esta é Belém. No versículo 22,
E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó. Então, 2 fatos marcaram a vida de Jacó, depois que ele atingiu a plenitude da sua relação com Deus. Em Betel, cumprindo o seu voto, tendo purificada a sua família. A morte de Raquel e a desonra que sofreu por parte de Rúben. Esses 2 fatos marcaram grandemente a vida de Jacó. Em primeiro lugar, Raquel era sua mulher amada. Ele quis casar com Raquel, foi enganado por Labão e acabou casando com Leia. Abriu mão da monogamia por causa do amor a Raquel. Ele amava muito Raquel, mas Raquel morreu quando teve o seu segundo filho. E Jacó deu o nome desse segundo filho de Benjamim, que quer dizer o filho da mão direita, o filho da destra, o filho da força, o filho da bênção. Já neste nome que Jacó dá para o segundo filho de Raquel, o seu 13º filho, o seu 12º filho homem, Jacó demonstra que entendia que a sua força, que a força da bênção de Deus sobre a sua vida estava na descendência de Raquel. Os irmãos se lembram? Quem assistiu ao apêndice, quem não assistiu, eu recomendo que o assista, que foi quando Jacó teve José, o primeiro filho de Raquel, que ele quis voltar para a terra de Canaã pela primeira vez e foi dissuadido por Labão. Então Jacó entendia que era da descendência que ele tinha tido com Raquel, que aliás era estéril, que estaria a sequência da bênção de Deus e da promessa de Deus a Abraão. O segundo fato confirma este entendimento na cabeça de Jacó. Rúben, que era o seu filho primogênito, foi o primeiro filho que Jacó teve, que teve com Leia, Rúben o desonrou, deitou-se com Bila, que era sua concubina, que era a mãe de Dan e de Naftali. Então, nós temos aqui um ato de desonra. Rúben tem relações sexuais com a própria concubina do seu pai. Isto é uma desonra. Isto era um gesto imoral, ilícito. E dentro desta mente de Jacó, quando Rúben fez isto, ele se descredenciou para a primogenitura. Como realmente ele se descredenciou para a primogenitura. Jacó, ele vivenciava agora a mesma experiência que ele tinha tido. Ele, que era o caçula de Isaac, viu seu irmão Esaú, que era o primogênito, perder a primogenitura por ser profano e por ser fornicário. Então agora ele entende, olha, Rúben não é o primogênito, porque ele perdeu a sua primogenitura ao me desonrar. O meu primogênito é José, porque José é o primogênito de Raquel. É da descendência de Raquel que vem aquele que irá prosseguir a caminhada, a promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão. Isso era a cabeça de Jacó. Deus não disse nada sobre isso. Mas em razão disto, primeiro por ter faltado Raquel, a quem ele amava, e por causa deste episódio de Rúben, Jacó passa então a privilegiar, a demonstrar predileção pelo seu filho José, que ele entendia ser
aquele que herdaria a promessa de Abraão. E José passa a ser o filho predileto de Jacó. E Jacó comete aqui o mesmo erro que seus pais cometeram. Isaac e Rebeca também demonstraram parcialidade com relação aos filhos. Isaac Isaac demonstrava afeição por Esaú. Rebeca privilegiava e demonstrava afeição por Jacó. E isso acabou causando a destruição daquele lar. E aqui Jacó não age diferentemente. Com 12 filhos, ele privilegia, ele demonstra sua predileção por José. E isto traria nefastas consequências para a família de Jacó, para o próprio Jacó, como havia acontecido na família de Isaac. Irmãos, os pais não podem jamais demonstrar predileção por um filho ou por outro. É verdade que, como seres humanos, nós teremos mais afinidade com um filho ou menos afinidade com outro, mas jamais poderemos tratá-los com privilégios, com predileção. Não. Não podemos ter acepção de pessoas. Os pais têm que compreender que eles são participantes, são como que sócios de Deus na geração dos filhos. Porque quando um filho é gerado, há a participação do pai, da mãe e de Deus. O pai e a mãe, pela relação sexual, transmitem os gametas que começam a formar o corpo do novo ser. E Deus imprime nesse novo ser a alma e o espírito. Pai, mãe e Deus são sócios, são participantes. E Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Nós vemos vários versículos nesse sentido, mas iremos mencionar um do Novo e um do Antigo Testamento. Em Deuteronômio 10 e 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, não trata as pessoas de forma diferenciada, não trata as pessoas com parcialidade, os pais, que são sócios de Deus na geração destes filhos, também não podem agir desta maneira. Mas o fato é que Jacó passou a tratar privilegiadamente o seu filho José. É o que nós lemos lá em Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Jacó não escondia a sua predileção por José e acabou lhe fazendo uma túnica diferente, uma túnica de várias cores, e deu de presente a José, mostrando a todos a sua predileção. E José, como nós dissemos, era o 12º filho de Jacó. Portanto, era quase que o caçula, mais novo que ele, só Benjamim. E esta circunstância fez trazer a dissensão, fez trazer um desconforto no meio da família de Jacó. É o que a Bíblia nos diz, lá no versículo 4 deste capítulo 37 de Gênesis. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no
e não podiam falar com ele pacificamente. Nós vemos aqui que, em razão desse tratamento parcial, os irmãos de José, todos mais velhos do que ele, com exceção de Benjamim, passaram a odiá-lo, passaram a aborrecê-lo. E esta túnica de várias cores foi, podemos assim dizer, um ponto de deterioração quase que irreversível das relações entre José e seus irmãos. Jacó semeou a cisânia no meio da sua própria família, porque deu predileção a José. Esta túnica de várias cores fez com que não houvesse mais conversa pacífica entre os irmãos. Mas a situação piorou ainda mais, porque José recebeu sonhos proféticos da parte de Deus. 2 sonhos teve José. O primeiro sonho, ele sonhou que ele estava colhendo molhos, né? Um conjunto ali, no trigo, cevada, enfim, eles estavam colhendo molhos, né, que é um conjunto ali de trigo, né? A Bíblia não fala se era molho de trigo, provavelmente trigo ou de cevada, e eles estavam colhendo e juntando o que cada um colhia nesse conjunto que é chamado de molho. E, de repente, no sonho, José via que o seu molho ficava em pé e os dos seus irmãos se inclinavam a ele. E ele vai e conta este sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos logo entenderam que este sonho indicava que eles deveriam se submeter à autoridade de José. E eles não gostaram deste sonho. José já era predileto do seu pai e agora vinha lhes contar um sonho no qual ele estava praticamente dizendo aos seus irmãos que eles deveriam se submeter à sua autoridade. Mas Jacó tem um outro sonho. E nesse outro sonho, ele via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. E ele conta esse sonho não só para os seus irmãos, mas também para o seu pai. E aí até o seu pai o repreende, porque ficou claro que o sol e a lua seriam o pai e a mãe, e as 11 estrelas, os 11 irmãos de José. E todos se inclinavam diante dele, e desta maneira, também nós vemos aqui que havia a interpretação clara deste sonho, que era de que os seus irmãos e até mesmo o seu pai se inclinariam à sua autoridade. Estes sonhos, irmãos, eram sonhos proféticos. Deus deu estes sonhos a José para revelar-lhe o futuro. Ou seja, de que José teria autoridade sobre a sua família. José ainda era novo, José ainda era inexperiente, e ele contou estes sonhos de uma certa forma, de maneira inocente, querendo repartir com os seus irmãos aquilo que ele entendia que tinha vindo de Deus e que tinha a ver com o projeto divino para aquela família, que afinal de contas era herdeira da promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas isto foi a gota d'água para o ódio de seus irmãos. Ao dizer que teria autoridade sobre eles, aqueles irmãos o odiaram de uma vez por todas. E aqui, irmãos, é interessante vermos que de todos os filhos de Jacó, Deus somente se revelou a José. E o fez por quê?
Não há nenhum segredo nisto. Nós já vimos no apêndice ao trimestre que Jacó foi um péssimo ensinador doutrinário para os seus filhos. A família de Jacó foi instruída por Débora, a ama de Rebeca. Foi ensinada nos costumes de Padã Arã. Salvo a notícia da circuncisão, nada Jacó ensinou a seus filhos em Padã Arã a respeito das coisas de Deus. Agora, José é o mais novo dos filhos de Jacó, nascido em Padã Arã. José, ele teve a menor influência dessa educação. Tudo indica que José saiu de Padã Arã com 6 anos de idade, que foi justamente esse período em que Jacó, quando teve José, quis vir para a terra de Canaã de volta. Labão o dissuadiu e ele ainda trabalhou 6 anos para Labão, naqueles enganos e desenganos. Quem quiser melhores informações, assista ao nosso vídeo do apêndice. E José saiu, ainda com 6 anos de idade. Ele não teve uma experiência, uma formação completa no mundo gentílico. E como logo sua família se purificou, e como logo a sua família passou a servir a Deus, José teve a sua infância formada na palavra de Deus. E é por isso que José tinha comunhão com Deus, seus irmãos não. É por isso que os sonhos proféticos são revelados a José. É por isso que Deus escolhe José para ser um instrumento da conservação da vida daquele clã. Clã é uma família ampliada, para que dela se fizesse a nação de Israel. Mas a verdade é que quando José conta estes sonhos, ele dá a gota d'água no ódio dos seus irmãos. Como se não bastasse isso, como José era um rapaz correto, quando ele ia com seus irmãos, ele voltava e contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam a Jacó. É o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 37 e versículo de número 1. Não estamos achando aqui o versículo neste momento, mas a Bíblia diz que José trazia má fama dos seus irmãos. José trazia má fama dos seus irmãos. Isto é muito triste, né? Alguns dizem que José era fofoqueiro. Na verdade, ele está no versículo 2, né? E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então era comum José contar o que havia acontecido. Não que ele fosse fofoqueiro, porque ele era perguntado pelo seu pai. E ele falava a verdade. Os seus irmãos tinham tido uma má formação. Ele não. Ele era fiel a Deus. Mas isso trouxe aquele mal-estar. E depois que ele conta esses sonhos, este ódio se transformou, atingiu seu ponto intenso. Quando Jacó manda José ir ao encontro dos seus irmãos que estavam em Siquém, para ver como eles estavam, cuidando do rebanho, José vai a Siquém, não os encontra, é avisado que eles estão em Dotã, e quando ele vai chegando, seus irmãos resolvem matá-lo. É o que nós vemos ali em Gênesis capítulo
37, versículo 18. E viram-o de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Então os irmãos percebem que estes sonhos levaram o ódio dos irmãos de José ao extremo. Eles resolveram matá-lo. E este episódio, irmãos, mostra-nos como a realidade que já é dada pelo Senhor Jesus lá no Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 21, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. E o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 15, ele confirma esse ensino de Jesus, dizendo: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. O ódio é a origem do derramamento de sangue. Por que alguém mata outro? Porque o odeia. Por que alguém derrama o sangue do outro? Porque o odeia. O ódio é a origem do homicídio. E João é bem claro: quem odeia seu irmão é homicida. Os irmãos de José odiavam José. E quando tiveram a oportunidade, porque estavam longe do seu pai Jacó, estavam num lugar ermo, disseram: aí vem o sonhador mor, vamos matá-lo. Quem odeia é homicida. E se não derrama o sangue, é porque não tem oportunidade. Mas não é falta de vontade. Jesus diz que tanto quem derrama o sangue, quanto quem odeia, é réu de juízo, do sinédrio. Cometem o mesmo pecado. Você odiando o seu irmão, você já cometeu o crime de homicídio. Só não derramou o sangue por falta de ocasião, por falta de oportunidade. E ali, então, eles resolvem matar José. Quando José chega, os seus irmãos o tomam com a intenção clara de matá-los. E ainda disseram o seguinte: vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Nesta afirmação dos irmãos de José, nós vemos aí perfeitamente a ação maligna. E aí nós nos lembramos da lição de número 5, quando nós falamos de Caim, que Caim era do maligno. E nós dissemos que quem é do maligno é filho do diabo. Tem as mesmas características do diabo. E aqui nesta afirmação dos irmãos de José, nós vemos as mesmas características do diabo. Olha o que eles disseram: vinde agora e matemo-lo. Eles queriam matar José. E a Bíblia de Jesus diz, lá em João 8,44, que o diabo é homicida desde o princípio. Em João 10,10, Jesus diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então eles tinham essa intenção homicida. Eles eram do maligno. Eles estavam demonstrando uma característica do príncipe deste mundo, do Deus deste século, de Satanás. Mas depois diz assim: matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu. A mentira. Eles iriam matar, jogar numa cova e dizer que foi um animal que tinha comido José, tinha matado José. É a mentira. E aí a segunda característica do diabo. Jesus disse ainda em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, e quando mente fala do que lhe é próprio. E o terceiro ponto: e veremos que será dos seus sonhos.
havia uma rebeldia, um inconformismo dos irmãos de José com os sonhos que ele havia contado. Sonhos que tinham vindo da parte de Deus. E aqui nós temos a terceira característica do diabo, é a rebeldia contra Deus, que nós lemos lá em Isaías 14, 13, 14, lá em Ezequiel 28 e 6, onde a palavra de Deus nos diz que o diabo quis ser maior do que Deus, quis se rebelar contra Deus. Então aqui nós vemos bem a ação maligna na vida dos irmãos de José. Porque eles tinham intenção homicida, porque eles queriam contar uma mentira e porque eles se rebelaram contra uma ação divina que foi os sonhos a José. José foi aprisionado pelos seus irmãos. Mas quando queriam matá-lo, Rúben, o filho mais velho de Jacó, ele vem e diz para os seus irmãos que não poderiam fazer isso. Não, vocês não podem matar o seu próprio irmão. Isto não pode acontecer, não podemos tirar a vida dele. Joguemos a ele numa cova e depois deixemos ele voltar para o convívio do nosso pai. Rúben impediu que os irmãos de José o matassem. Já era a mão de Deus ali operando, porque José tinha um papel a cumprir no plano da salvação. E Rúben mandou que se jogasse José na cova. José foi jogado numa cova profunda. Rúben se ausentou e os seus irmãos começaram a comer e beber, enquanto que José estava ali na cova. E se aproxima um bando de ismaelitas, descendentes de Ismael, que eram ali, como hoje nós temos ainda hoje, os beduínos, que são comerciantes que atravessam o deserto levando mercadorias para aqueles países do Oriente Médio. E aqueles ismaelitas estavam indo para o Egito. Judá, um dos irmãos de José, teve então uma ideia. Enquanto seus irmãos comiam e bebiam e José estava ali na cova, vejam a insensibilidade dos irmãos de José, comendo e bebendo, se divertindo, e seu irmão ali numa cova profunda, sofrendo. Judá tem uma ideia e convence os seus irmãos a venderem José para aqueles ismaelitas. Já que nós não podemos matá-lo, vamos tirar um troco dele, tirar vantagem dele e ficar livres dele. E assim foi feito. Tiraram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas e José foi levado para o Egito. Quando Rúben voltou, não viu José, ficou preocupado. Vocês o mataram? Eles disseram, não, nós o vendemos. E aí então eles pegaram a túnica de José, porque quando eles tomaram José, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a túnica, que tinha sido aquele ponto final, né, para tornar irreversível o ódio dos irmãos de José contra José. E então eles mataram um cabrito, tingiram a túnica com sangue, e quando voltaram para a casa de Jacó, mostraram para Jacó, conhece esta túnica? E Jacó disse, a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu. Aquela mentira que eles já tinham planejado, eles contaram a Jacó. E Jacó é enganado novamente. E chora a morte do seu filho predileto. E durante longos 22 anos, Jacó achará que José estava morto. Mas por que Jacó foi enganado? Se ele havia entrado em concerto com Deus, se ele havia se consertado com Deus? E aí nós vemos mais uma vez a lei da ceifa. Né? Em primeiro lugar, depois que Jacó se consertou com Deus, lá no Val de Jaboque, ele mentiu para o seu irmão Esaú. Disse que iria morar com o irmão Esaú em Seir, e na verdade foi para Sucote.
Então ele já havia mentido para Esaú. E essa mentira, esse engano, deveria ser retribuído pela lei da ceifa. Em segundo lugar, Jacó estava enganado quanto à primogenitura. Ele estava atribuindo a primogenitura a José, a manutenção da aliança com Deus, com Abraão, através de José, quando na verdade não era este o propósito de Deus. O propósito de Deus era que a partir de Jacó já se multiplicasse a nação. A nação já sairia de Jacó. Não haveria mais nenhuma linhagem rejeitada. Em Abraão, nós tivemos Ismael rejeitado. Em Isaac, nós tivemos Esaú rejeitado. Agora, com Jacó, já se formaria a nação. Então, Jacó também estava enganado quanto aos planos de Deus. E por isso, ficou enganado todos estes 22 anos. José vai para o Egito. Lá no Egito ele é vendido como escravo. É vendido como escravo. E ele é comprado por Potifar, que era um capitão da guarda de Faraó. É o que nós vemos ali em Gênesis 37 e 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, José é comprado por Potifar. É interessante, irmãos, que no capítulo 37, por capítulo 38, e nós temos um vídeo estudando o capítulo 38, que é a história de Judá e Tamar, parece que está fora do contexto, né, a história de Judá e Tamar, já que estamos falando da vida de José. Mas, na verdade, no ciclo de José, além da vida de José, nós vamos ter a discussão, a demonstração, melhor dizendo, por parte de Deus, através da pena de Moisés, da questão da primogenitura. Jacó entendia que o primogênito era José. Mas, na verdade, a primogenitura passou de Rúben para Judá, que é o quarto filho de Jacó. Rúben perdeu a primogenitura pela desonra que causou ao seu pai. O segundo filho de Jacó era Simeão. O terceiro filho de Jacó era Levi. Simeão e Levi foram os responsáveis por aquela matança dos siquemitas, também tema que nós tratamos no apêndice e que também está no estudo complementar. Então o próximo da linhagem era Judá. E aqui, ao longo da história de José, paralelamente, nós vamos ver também a confirmação da primogenitura a Judá. Vejam bem que Rúben desonrou seu pai. Simeão e Levi mataram os siquemitas. Então a primogenitura passa a Judá. E é Judá que vai ter confirmado essa primogenitura, e é por isso que Jesus nascerá na tribo de Judá. O Salvador do mundo, aquele que tornaria benditas todas as famílias da terra, nasceria na nação de Israel, na tribo do primogênito. E a primogenitura passou a Judá. E essa história do capítulo 38 de Judá vai mostrar que Judá, embora tenha errado, e aqui nós vemos que Judá vendeu, foi dele a ideia para a venda de José. Na história de Judá e Tamar, nós vamos ver que Judá também errou, primeiro se casando com uma cananita, depois negando o seu filho a Tamar, seu terceiro filho a Tamar, mas ele se arrepende. A nota que nós vamos ver na vida de Judá é que ele se arrepende dos seus erros, o que não aconteceu com seus irmãos. E por ele se arrepender, ele alcançou misericórdia e acabou sendo o herdeiro da primogenitura. Então não há um deslocamento. Na verdade, ao mesmo tempo que é contada a história de José, é também demonstrada aqui a primogenitura que é dada a Judá.
José é vendido e vai para o Egito e para a casa de Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó. José, como estava a cabeça de José? José, que era o filhinho de papai, que tinha predileção do seu pai, que vivia muito bem, agora ele é vendido pelos seus próprios irmãos que o queriam matar, e ele se torna um escravo. Ele tinha tudo para desistir de Deus, ele tinha tudo para se desanimar, mas José demonstra toda a sua confiança em Deus, demonstra ter comunhão com Deus, ele mantém a sua comunhão com Deus. Ele certamente nada estava a entender, mas ele não deixou Deus por causa das adversidades da vida. E quando chega à casa de Potifar, José começa a trabalhar com dedicação. Ele cumpre a sua tarefa. Ele foi vendido como escravo, ele tinha que trabalhar como escravo na casa de Potifar. Ele faz bem o seu serviço, porque ele quer agradar a Deus. Ele não quer saber se ele era filho de uma família que tinha promessa para ganhar a terra de Canaã e agora está escravo no Egito. Ele conhece o seu Deus, ele entende que é a vontade de Deus, ele não entende o que está acontecendo, mas ele trabalha com dedicação na casa de Potifar. E o que é importante, Deus estava com ele. Aliás, é uma característica que nós vemos sempre na biografia de José. É Deus estando com José. Porque José estava com Deus, Deus estava com José. Havia uma comunhão. E quando nós temos comunhão com Deus, nós conseguimos superar as dificuldades e as adversidades, embora nós não entendamos o que esteja acontecendo. É o que diz o capítulo 39 de Gênesis. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Irmãos, José fez a sua parte. A Bíblia diz que ele servia a Potifar. A Bíblia diz que ele fazia tudo. E por isso o Senhor prosperou a José. Era propósito de Deus a prosperidade na vida de José, porque o plano de Deus era que José se transformasse em governador do Egito. Mas José fez a sua parte. José não ficou lá deitado numa rede, com sombra e água fresca, e Deus lhe fez prosperidade. Não. José trabalhou, José se esforçou, José se dedicou, e o Senhor o abençoou. A prosperidade financeira, irmãos, ela... E aqui não se fala de prosperidade financeira, porque José era escravo. Mas eu estou dizendo que a prosperidade financeira depende do nosso trabalho. Depende da nossa parte. E José aqui caiu nas graças do seu Senhor. E em pouco tempo se transformou mordomo, ou seja, o principal servo de Potifar. E passou a administrar tudo de Potifar. A tal ponto que nem Potifar sabia o que tinha, mas José sabia. Por quê? Porque José tinha comunhão com Deus. Porque José cumpriu os seus deveres e o Senhor o prosperou. E aqui, irmãos, eu abro um parêntese rápido para observar que a vida de José e essa lição não traz muitas novidades, porque José é um dos temas mais pregados nos últimos dias. Mas porque José foi apanhado tanto pela teologia da confissão positiva quanto pela teologia da prosperidade.
Eu confesso aos irmãos que eu já estou farto de ouvir pregações a respeito do sonho de José, do sonho de José. O sonho de José veio da parte de Deus. Era um sonho profético. O título da nossa lição é A Realidade de um Sonho. O sonho era profético. Não tem nada que ver o que essas pessoas andam pregando, de que tem o seu sonho vai se transformar em realidade, Deus irá cumprir o seu sonho. Esse sonho que os pregadores falam é um sonho meu, é um sonho seu, é um desejo meu, é um desejo seu. E Deus não está preso aos nossos desejos. Não é a nossa vontade que tem que ser feita, mas a vontade de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esses sonhos que José teve foram sonhos proféticos. Sonhos dados por Deus. Também tem um hino por aí que fala o sonho de Deus. Deus não sonha porque Deus não dorme. Só sonha quem dorme. E Deus não dorme. O salmista diz que o guarda de Israel não dormitará. Deus também não tem sonho, porque os desejos de Deus se tornam realidade. Então, essa expressão sonho de Deus é totalmente inadequada. E quando nós falamos de sonho de José, são sonhos vindos da parte de Deus. José não teve nenhum sonho dele. Ele teve sonhos vindos da parte de Deus, que eram sonhos proféticos. E depois ele interpretou sonhos que Deus deu a pessoas para que através da interpretação José pudesse cumprir o seu propósito de Deus. Então, deixemos essa história de que José é um exemplo de que os nossos sonhos se realizam. Não é isto que José nos ensina na Bíblia Sagrada. Fechando esse parêntese, José, ele prosperou na casa de Potifar. Se transformou em mordomo, porque ele era um homem trabalhador, porque ele era um homem dedicado, porque ele era um homem fiel a Deus e a Potifar. Mas aí, como sempre acontece na vida do servo de Deus, o inimigo vem procurar atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida, procurar tirar a nossa fidelidade. E aí o inimigo usa a mulher de Potifar. A Bíblia não diz o nome da mulher de Potifar, a tradição judaica diz que o nome dela era Zuleika. Mas isso é a tradição judaica que diz. E a mulher de Potifar, como uma egípcia, como mulher de um alto funcionário de Faraó, porque Potifar era capitão da guarda de Faraó, certamente era uma mulher atraente. As mulheres egípcias, mostra a história e a arqueologia, eram as que tinham a maior forma de embelezamento, os cosméticos daquela época. Não devia ser uma mulher feia, não. Era uma mulher muito atraente. E ela começa a assediar José, a querer manter relações sexuais com José. E José, irmãos, tinha 17 anos quando ele foi para o Egito. Ele tinha 17 anos. Portanto, era um rapaz na flor da idade. Talvez aqui tivesse mais, 18, 19, enfim, 20, mas estava na flor da idade. Com os hormônios à flor da pele. Mas acima dos hormônios, acima da sua virilidade, acima da atração que certamente ele sentia da mulher de Potifar, estava a fidelidade a Deus, o seu compromisso com Deus. E José jamais aceitou o assédio da mulher de Potifar. Mas a mulher de Potifar não desistiu e armou uma armadilha. Num dia em que todos não estavam em casa. Diz a tradição judaica que foi num dia de festividade religiosa do rio Nilo. Né? O rio Nilo era um deus, o deus Osíris, lá no Egito, um dos deuses principais do Egito, onde todos iam à margem do rio Nilo,
E diz a tradição judaica, não é a Bíblia que diz, a tradição judaica diz que a mulher de Potifar forjou que não estava bem de saúde, todos foram à festividade, mas José foi fazer o seu serviço. Só estavam os dois em casa, e ela então tenta agarrá-lo, tenta forçá-lo a manter relações sexuais. José foge, e ela fica com as vestes de José nas suas mãos. E aqui José nos dá uma grande lição. E essa lição é muito importante. Irmãos, quando se trata de instinto sexual, quando se trata de tentação abrangendo os pecados sexuais, nós é que devemos fugir. É interessante que a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia nos manda resistir ao diabo. Mas em relação ao pecado sexual, a Bíblia nos manda fugir. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A Bíblia diz assim, aliás, versículo 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Justamente por ser um pecado em que nós usamos o próprio corpo, na essência deste pecado, nós devemos fugir. Não devemos confiar em nós mesmos. Não devemos tentar a Deus. Por isso, jovem, como se manter puro sexualmente? Como se manter casto? Que castidade é pureza sexual. Em dias tão terríveis quanto os nossos, quando a imoralidade está a um clique do computador, como a mídia toda incentiva e estimula a sensualidade, a prostituição, seguindo o que a Bíblia diz. Aliás, o salmista, no Salmo 119, e no versículo 9, ele diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Para não se contaminar com a imoralidade e a prostituição, façamos o que a Bíblia manda. A Bíblia diz: fugir da prostituição. Se você está num ambiente, numa situação em que a sensualidade domina, em que há um estímulo sexual, saia dessa situação, saia dessa circunstância. Foi o que fez José. José fugiu, mesmo pelado, ele fugiu. Deixou sua roupa com a mulher de Potifar. Não veio buscar a roupa. Se ele viesse buscar a roupa, ele caía no pecado. Ele fugiu. Frustrada, a mulher de Potifar esperou chegar o seu marido e acusou José, inverteu a situação. Acusou José de tê-la tentado abusar. E mostrou como prova as vestes. Irmão, José era um escravo. Diante dessa circunstância, Potifar poderia simplesmente ter mandado matar José. Porque escravo era uma coisa. Mas Potifar já devia conhecer a mulher que tinha. E Deus age mais uma vez. Assim como usou Rúben para impedir que José morresse pela mão dos seus irmãos, agora usa Potifar. E Potifar, em vez de matar José, ele prefere entregar José ao carcereiro-mor do reino, que tomava conta de uma prisão política. Eram os presos do rei, como diz o texto bíblico, lá em Gênesis 39 e 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E esteve na casa do cárcere. Quando tudo parecia estar bem na vida de José, José leva um novo tranco. José leva um novo escorregão, uma nova rasteira.
Agora, de escravo, ele passa a ser prisioneiro. Ou pior, escravo dos prisioneiros. Como estava a cabeça de José? Ele que ouvira falar das promessas de Deus a Abraão e a sua descendência, que já estava há anos no Egito como escravo, agora caluniado, injuriado, é levado para a casa do cárcere. Mas não perdeu a sua comunhão com Deus. Lá em Gênesis 39, 21 é dito: o Senhor, porém, estava com ele, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Mais uma vez, José chega ao cárcere e continua trabalhando com dedicação, continua comprometido em agradar ao seu Senhor. Tanto o Senhor carcereiro mor como o grande Senhor que era Deus. Que atitude de José, irmãos. E em pouco tempo, José já se tornou o mordomo da casa do cárcere, o mordomo do carcereiro mor. E José fazia tudo o que se fazia ali. Ele era trabalhador, ele era dedicado. E Deus continuou fazendo José prosperar, mesmo sendo na casa do cárcere. Um belo dia, José estava ali atendendo os prisioneiros e percebeu que 2 prisioneiros estavam com o semblante caído, estavam perturbados, preocupados. Um era o antigo padeiro mor de Faraó, e outro era o antigo copeiro mor de Faraó. Eles haviam caído em desgraça com Faraó e Faraó os tinha mandado prender. José percebeu que eles estavam desta maneira e foi perguntar por que eles estavam desta maneira. E aí nós vemos José sendo uma pessoa compassiva. Irmãos, vejam bem, José tinha todos os motivos para se achar o pior dos homens, para ficar se lamentando, chorando as suas mágoas. Por que eu saí da casa do meu pai, virei escravo e agora estou aqui como escravo dos prisioneiros? Por quê? Mas não, ele se preocupava com o bem dos outros. Ele não se preocupava com a sua própria situação. Ele se preocupava com o bem dos outros. Viu aqueles 2 presos contristados e foi perguntar para eles por que disso. E eles então disseram que tinham tido sonhos. E José pediu para que eles contassem os sonhos. E então o copeiro mor foi o primeiro que contou o sonho. E ele disse que eles tinha visto ali 3 sarmentos, quer dizer, 3 brotos da videira, e aqueles 3 sarmentos brotavam, davam flores e davam frutos, e os frutos amadureciam. E ele pegava aqueles frutos, despejava, amassava, fazia o suco no copo de Faraó e entregava para Faraó beber. José, então, interpretou aquele sonho. Aquele sonho não era de José. Aquele sonho foi dado por Deus ao copeiro mor. E Deus deu a interpretação a José. E José, porque era um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que estava com o Espírito de Deus. E José disse, olha, daqui a 3 dias você vai ser restituído na sua função. Diante daquela interpretação tão boa, o padeiro mor também quis contar o seu sonho. E disse que ele também sonhou, e ele viu 3 cestos de pão, que ele levava na cabeça, e o pão de cima, o cesto de cima, tinha todas as iguarias que eram comidas por Faraó, e ele via aves vindo comer aqueles pães. E José então interpretou o sonho. Disse, olha, daqui a 3 dias você será morto por Faraó. E as aves comerão a sua rapina. 3 dias depois, cumpriu-se aquilo que
José havia dito. Era o dia do aniversário de Faraó. E Faraó restituiu o copeiro-mor ao seu cargo e mandou enforcar o padeiro-mor. José havia dito para o copeiro-mor, logo após ter interpretado o seu sonho, que quando ele voltasse ao convívio de Faraó, que ele falasse do seu caso para Faraó, porque ele estava ali injustamente. Mas o copeiro-mor voltou e esqueceu de José. E se passaram mais 2 anos. Ao fim desses 2 anos, quando José já não tinha mais nenhuma esperança do copeiro-mor lembrar-se dele, Deus criou uma circunstância para que o copeiro-mor se lembrasse de José. Faraó teve 2 sonhos. No primeiro sonho, ele via vacas gordas saírem do rio Nilo. Vacas bonitas, vacas gordas, que pastavam. Depois 7 vacas feias, magras, raquíticas, saíam do rio Nilo. E elas comiam as vacas gordas. E continuavam magras e feias como antes. Faraó acorda assustado, dorme novamente. E ele tem outro sonho. Ele sonha com 7 espigas que eram graúdas, repletas e fartas. Destas 7 espigas saíam outras 7 miúdas, quase sem grãos. E estas 7 espigas sem grãos e miúdas devoravam as espigas gordas, as espigas fartas. Faraó acorda assustado, chama os seus sábios para que o sonho fosse interpretado, e ninguém conseguia interpretar os sonhos. Aí o copeiro-mor se lembrou de José, que havia interpretado o seu sonho. Conta a história a Faraó. Faraó manda que José viesse da casa do cárcere até a sua presença. José se barbeia, vai à presença de Faraó. Faraó lhe conta os sonhos e José traz a interpretação. Em primeiro lugar, José diz que os sonhos eram 2 porque eles tinham vindo de Deus. José testifica de Deus diante de Faraó, que se considerava um Deus. Que homem de comunhão com Deus. E depois diz que aqueles sonhos queriam dizer a mesma coisa. Eles eram duplicados porque eles eram da parte de Deus. Mas eles queriam dizer a mesma coisa. Queriam dizer que haveria 7 anos de fartura no Egito. E depois haveria 7 anos de fome. E os 7 anos de fome fariam desaparecer a fartura dos primeiros 7 anos. E José vai além. Sugere a Faraó que nomeasse alguém que fosse sábio para que, durante os 7 anos de fartura, o Egito se preparasse para os 7 anos de fome. E Faraó, ao receber esta interpretação, não vê outra pessoa que pudesse executar este plano, senão aquele que havia revelado o sentido do sonho. E faz de José o segundo homem do Egito, o governador do Egito, o vizir do Egito. E José, de um dia para o outro, sai da casa do cárcere e se torna governador do Egito. Ninguém no Egito era maior do que José, a não ser Faraó. Faraó lhe tira o anel do seu dedo, coloca no dedo de José, faz com que José seja vestido de linho fino, coloca um colar de pescoço, de ouro, no pescoço de José, manda que o segundo carro do Egito seja entregue a José, e todos quantos encontrassem com José deveriam se inclinar com José. Terminavam os 13 anos de sofrimento de José. José tinha ido
para o Egito com 17 anos. E agora tinha 30 anos. É o que nós vemos lá em Gênesis 41 e 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. Está lá em Gênesis 37, 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Então foram 13 anos de sofrimento de José. E José agora estava como governador do Egito. Porque o Senhor sempre esteve com ele. Porque o Senhor o preparou para uma missão. Mas José não tinha consciência dessa missão. Faraó mudou o nome de José, deu um nome egípcio a José, Zafenat Paneia, que quer dizer o Salvador do mundo. Esse nome Faraó deu certamente porque sabia que José iria salvar o Egito da morte por causa da fome. E tudo aconteceu como José havia dito. Houve 7 anos de fartura. E durante esses 7 anos, José armazenou o mantimento. E depois começaram os anos da fome. A fome foi extrema. Não atingiu apenas o Egito, mas todo o Oriente Médio. E a família de Jacó foi obrigada a ir ao Egito para comprar comida, porque a fome era extrema. Antes, porém, de vir a fome, José teve 2 filhos, porque Faraó lhe deu como mulher a Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote de On, um dos deuses egípcios. E então José, e aí nós vemos que José não tinha noção do papel que Deus lhe dava, queria dar, ou lhe tinha dado. Porque ele deu o nome do seu primeiro filho de Manassés, que quer dizer esquecimento. José disse quando teve o seu primeiro filho: Deus me fez esquecer da casa do meu pai e do meu sofrimento. José achava que estava fora da aliança que Deus havia firmado com Abraão. E Deus lhe havia feito prosperar, porque o seu futuro era o Egito. Era esse o seu pensamento. Por isso seu primeiro filho se chamou Manassés. E o segundo filho se chamou Efraim, que quer dizer duplamente frutífero. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui o meu destino é o Egito. Deus me quis que eu viesse ao Egito, que eu passasse bem no Egito. José achava que nada mais tinha a ver com os planos de Deus na vida da descendência de Abraão. Veio a fome e Jacó mandou que os seus filhos fossem ao Egito comprar comida. E quando os irmãos de José chegam ao Egito, e todos tinham que comprar comida com José, era José quem fazia a venda do mantimento. E quando eles chegaram à presença de José, como era a ordem, eles se inclinaram a José antes de falar com ele. Cumpria-se aí o primeiro sonho profético. Os molhos que se inclinavam ao molho de José. Os seus irmãos se prostraram diante de José para poder comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. E é natural que não o reconhecessem, pois ele estava em roupas egípcias, ele tinha já 39 anos de idade, porque ele subiu ao cargo de governador do Egito com 30 anos, mas já tinham passado 7 anos de fartura e mais 2, né? Ou mais um, né? Ele tinha 38 anos, mais um de fome. E José os reconheceu. José os trata asperamente. E alguns veem nesse tratamento áspero, rude de José, uma vingança de José. Mas não é isso.
José os tratou com rispidez, disse que eles eram espiões, que desconfiavam que eles fossem espiões, justamente para obter informações. Através desse tratamento rude, ele ficou sabendo que o seu pai ainda vivia, ele ficou sabendo a respeito dos seus irmãos, então ele descobriu que Benjamim estava vivo também, e os próprios irmãos contaram que um filho havia sumido, né? Havia desaparecido, havia morrido, que seria o próprio José. E, na verdade, é interessante que, em razão deste tratamento ríspido, que deixou os irmãos de José, como diz o povo, numa saia justa, ele ouviu, porque ele entendia a língua dos seus irmãos, ele ouviu os seus próprios irmãos confessarem o que haviam feito a José. E entendendo que aquele tratamento rude era decorrência daquilo que eles haviam feito com José. Na verdade, esse tratamento rude fez com que além dele obter informações, fez com que os irmãos confessassem o mal que haviam feito a José. Esse tratamento rude foi uma circunstância criada por Deus para que houvesse a confissão e o arrependimento dos irmãos de José. José, então, decide prender um daqueles irmãos, porque achava que eles eram espiões. Então diz, olha, eu estou desconfiado que vocês são espiões, então eu vou prender um de vocês e vocês podem levar o mantimento. Mas quando voltarem, deverão trazer o filho mais novo. Isso porque José não permitiu que Benjamim viajasse com eles, já que Benjamim era o único filho de Raquel que havia restado na cabeça de Jacó. E José ficou desconfiado que Benjamim não tivesse vindo, porque eles também o tivessem matado, até por ódio a José. E José então diz, olha, vou deixar um dos filhos aqui, e vocês, um de vocês aqui preso, vocês voltam com o mantimento. Mas quando voltarem, deverão trazer o irmão mais novo. E ele escolhe Simeão. Por que ele escolhe Simeão? Porque Simeão era o mais velho dos irmãos de José que o haviam vendido. Rúben o havia livrado da morte e não estava presente quando ele foi vendido. Então ele pega o mais velho daqueles que o haviam vendido. E ele então devolve, eles levam um mantimento. E José ainda manda que se devolvesse o dinheiro que eles haviam pagado, melhor dizendo, o mantimento. Como José era honesto, não é que saiu de graça, não é nepotismo aqui, não. Ele pagou do seu dinheiro aquele dinheiro que eles haviam trazido. José pagou o preço do mantimento dos seus irmãos. Eles vão até Canaã, contam tudo para Jacó, e Jacó fica desesperado. Ele diz, vocês estão me desfilhando. Primeiro, José morreu. Segundo, Simeão está preso no Egito. E agora vocês querem que eu mande Benjamim. E ele não aceita mandar Benjamim. Mas a fome era extrema. Acabou toda a comida. Eles tinham que voltar para lá. E Jacó, pelas circunstâncias, acaba aceitando que Benjamim vá. Judá vem até Jacó e diz, olha, eu sou o fiador de Benjamim. Se acontecer alguma coisa com Benjamim, eu pago o preço. Vejam bem como Judá demonstra arrependimento pelo mal que havia feito de ter vendido José. Por isso que a bênção da primogenitura será confirmada por ele, por Jacó, na sua bênção final. Eles retornam levando Benjamim. Quando José os vê, ele vai chorar até, volta, convida para jantar com eles,
janta com eles. Os irmãos de José chegam já dizendo a respeito do preço, devolvendo o dinheiro, demonstrando honestidade, aí estavam mudados, sim. E depois José manda devolver de novo o dinheiro nos sacos, mas manda colocar um copo de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos vão embora, José manda persegui-los, denunciando o furto do copo de prata, e o copo de prata é achado no saco de Benjamim. Todos são levados, detidos até José, e Judá então faz uma humilde súplica, pedindo para ficar no lugar de Benjamim. Mais uma vez eles confirmam em seus corações que tudo aquilo que acontecia era consequência do que tinham feito a José. E diante daquela confissão, daquele gesto de Judá, José então se revela aos seus irmãos. E ali José já sabia. E tudo isso ele fez porque ele já sabia o plano de Deus. Ele entendeu, quando seus irmãos vieram já na primeira viagem, aí ele entendeu que Deus o havia colocado como governador do Egito para conservar a vida do clã, a vida da família ampliada de Jacó, para que no Egito a família de Jacó se transformasse na sua nação. É o que nós lemos lá em Gênesis capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aí caiu a ficha, como diz o povo, de José. José viu que não estava alheio à promessa de Deus para Abraão. Muito pelo contrário. Ele era um instrumento para conservar em vida a sua família, porque seria no Egito que aquela família iria se transformar na grande nação prometida por Abraão. José se revela aos seus irmãos. Seus irmãos voltam até Canaã, contam o fato para Jacó. Jacó fica extremamente feliz. A Bíblia diz que seu espírito reviveu. Mas mais do que isto, irmãos, Jacó queria ver José, mas não foi para o Egito, enquanto Deus não mandou. Olha que lição que nos dá Israel. Israel era um homem agora totalmente devotado a Deus. Israel, que estava enganado com relação à primogenitura, que estava enganado com relação aos planos de Deus para a nação de Israel, ele continuava firme. Quando ele soube da notícia, ele diz: eu quero ver meu filho predileto. Mas ele não saiu de Canaã antes de Deus mandar. Olha o que nós vemos em Gênesis 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Aí então Jacó foi para o Egito. Que lição que Jacó nos dá? De não nos guiarmos pelos nossos desejos e vontades, mas de sempre seguirmos a direção de Deus.
José se encontra com Jacó, seu pai. Choram longamente um no outro. Eram 22 anos de separação. Quando Jacó achava que tudo estava perdido, que nunca mais veria, que havia perdido José para sempre. E José também achava que para sempre havia perdido não só Jacó, mas a sua inclusão na promessa que Deus havia dado a Abraão. Mas tudo isso não era a realidade. Ambos se encontram, choram. José instrui os seus irmãos e Jacó para falarem a Faraó, principalmente a Jacó, para falar a Faraó que eles eram pastores de ovelha, e como isso era uma abominação para os egípcios, então, o Faraó mandou que a família de José ficasse na terra de Gósen, que era uma terra propícia para a criação de ovelhas. Eles pegaram o melhor da terra do Egito. Deus, então, começava ali um processo que haveria de transformar uma família de 70 pessoas numa nação de 600 mil homens guerreiros, fora as mulheres e crianças, 215 anos depois. Já se estava ali no melhor da terra do mundo de então, para que aquela família se transformasse na grande nação. Jacó ainda viveria 17 anos no Egito. Ele adoeceu, deu uma bênção que é profética a todos os seus filhos, onde inclusive reconhece a primogenitura de Judá, é o que nós lemos lá em Gênesis 49:9. Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Jacó entendeu o plano de Deus, viu que José era um instrumento da salvação da sua família, para que ela se tornasse uma grande nação. Mas a primogenitura era de Judá. E Jacó morre, é sepultado na terra de Canaã. Depois que Jacó morreu, os irmãos de José, temerosos que José fosse vingar-se deles, mentiram para José. Disseram que Jacó, antes de morrer, havia dito que José nada fizesse de mal para eles. Mas José não levou em conta esta mentira. Ele reafirma mais uma vez que ele sabia que ele era o instrumento da salvação da sua família. Lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 19. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José era perdoador e tinha entendido que ele era um instrumento da salvação. Seu destino não era o Egito, como ele pensou quando teve os seus filhos Manassés e Efraim. O seu destino era Canaã. E por isso, quando morre com 110 anos, ele exige dos seus irmãos um juramento. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis prosperar os meus ossos, transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. José entendeu que ele era um instrumento da salvação do seu povo. Por isso ele não deveria ficar no Egito. Embora fosse governador do Egito e tivesse direito a ser sepultado com honra no Egito. Porque os faraós eram sepultados em grandes pirâmides, mas em pequenas pirâmides também aqueles que lhes eram primeiro-ministros também eram sepultados, como demonstram os arqueólogos. Mas José não queria ser sepultado no Egito. Ele fazia parte da promessa de Deus a Abraão.
e disse: olha, vocês não vão poder me sepultar de imediato na terra de Canaã, porque eu sou governador do Egito, mas não me enterrem aqui, deixem aí o meu caixão, porque certamente Deus vai levar vocês para Canaã. Deus irá fazer de vocês aqui uma grande nação no Egito e cumprirá a sua promessa dada a Abraão. Levem os meus restos mortais para Canaã quando isto acontecer. O livro de Gênesis termina com a morte de José, mas esta morte não significa o fim. Pelo contrário, significa a fé e a esperança. José cria firmemente que Deus cumpriria as suas promessas feitas a Abraão. Cria que aquele povo sairia dali um povo grande. Ele diz um povo grande quando tinha só 70 pessoas. Mas ele sabia que Deus iria multiplicar aquele povo e aquele povo seria grande e receberia a terra de Canaã como Deus havia prometido. E ele queria participar disto. E é aí que nós vemos que José se insere na fé dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Como diz Hebreus 11:13, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. José morria, mas abraçava a promessa da terra de Canaã. Via de longe o cumprimento da promessa. Era um herói da fé. Era alguém que tinha e deixava esperança. E durante todos aqueles anos que Israel ainda ficou no Egito, quando o povo desanimava, ele se lembrava que ali estava o caixão de José, porque um dia aquele caixão seria levado para a terra de Canaã. E foi o que aconteceu. Lá em Êxodo, no capítulo de número 14, vamos ver aqui direitinho a referência, o livro do Êxodo, nós vemos que foi exatamente o que aconteceu. No livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 19, nós vemos o seguinte: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porque havia esse estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Os ossos de José foram junto com Israel, peregrinaram juntamente com Israel no Egito, até serem sepultados, como está escrito lá em Josué, capítulo 24, versículo 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. A esperança de José, a fé de José se concretizou. Os seus ossos saíram com o povo do Egito e foram sepultados na terra de Canaã. O livro de Gênesis termina contando a origem do povo de Israel, mas contando a esperança de que Israel seria uma grande nação, de que as promessas de Deus a Abraão se cumpririam. E para nós terminarmos esta aula, que se alonga também a última aula do ano, vamos sucintamente mostrar que José é tipo de Jesus Cristo, ou seja, é uma figura, uma personagem que revela características de Jesus. Aliás, José é um dos principais tipos de Jesus Cristo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, José foi odiado, invejado e vendido pelos seus irmãos. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus também foi odiado, invejado e vendido pelos seus irmãos. Tanto seus irmãos carnais, como nós lemos lá em João 7,
de 3 a 4. João 7, de 3 a 4, nós vemos: disseram-lhe, pois, seus irmãos, aqui os irmãos carnais de Jesus, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos carnais de Jesus tinham inveja dele. Desaparece, vai, já que você é o Messias. Eles não criam nele. Mas Jesus também foi odiado pelos judeus, que eram seus irmãos de sangue. A expressão sangue aqui é uma expressão metafórica. Jesus nasceu na nação de Israel, então os judeus eram seus compatriotas, seus conterrâneos. E eles também o invejavam. Lá em Mateus, capítulo 27, no versículo 1, disseram: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Versículo 18: porque sabia que por inveja o haviam entregado. Assim como os irmãos de José, os judeus quiseram matar e mataram Jesus por ódio e por inveja. O segundo ponto em que Jesus mostra, em que José se mostra como tipo de Jesus, é que José passou do cárcere para a posição de governador do Egito. De prisioneiro, ele passou para governador do Egito. Passou a ser o segundo diante de Faraó. Do cárcere, ele ficou junto ao trono. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ao morrer, foi para a mansão dos mortos. Mas a morte não o pôde deter. E dali, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Assim como José do cárcere foi para o trono, Jesus também da morte ressuscitou e subiu e está à direita do Pai. Terceiro ponto em que José é tipo de Jesus é que José recebeu a autoridade de Faraó. Faraó tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de Faraó e mandou que todos se inclinassem diante de José. Jesus também recebeu toda a autoridade, todo o poder do Pai. Ele disse para os discípulos, lá em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quarto ponto em que José é tipo de Jesus Cristo é o nome que ele recebeu de Faraó. Zafenat Paneia, que quer dizer o Salvador do mundo. E quem é que salva o mundo? É Jesus. Então José teve um nome que prefigura Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas também José mostra, e andando um pouquinho para trás, José mostra que é tipo de Jesus Cristo porque José teve compaixão daqueles dois altos funcionários. Viu aqueles homens com semblante caído e foi perguntar o que estava acontecendo. Jesus é compassivo. Este ano nós estudamos o Evangelho de Lucas, onde Lucas sempre mostra que Jesus sempre teve compaixão do outro, do próximo. Nesta compaixão que José teve com os altos funcionários de Faraó, nós também vemos José prefigurando Jesus. Mas também nós vemos José prefigurando Jesus quando ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem. Da mesma maneira, quando Jesus veio ao mundo, os seus irmãos, os judeus, não o reconheceram como Messias. É o que está escrito lá em João 1 e 11. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Assim como José, num primeiro momento, não é reconhecido pelos seus irmãos, Jesus, quando veio ao mundo pela primeira vez, não foi reconhecido como Messias pelos judeus. Mas também nós vemos José prefigurando Jesus quando ele
paga o preço do mantimento dos seus irmãos. Ele mandou devolver o dinheiro nos sacos, nas 2 vezes em que os irmãos dele vieram comprar mantimento no Egito, eles não pagaram. Quem pagou foi José. Não saiu de graça, foi José que pagou. E isso nos fala de Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Se hoje nós comemos e bebemos com o Senhor, ou seja, temos comunhão com Deus, e comida e bebida significa comunhão, e é por isso que na ceia nós comemos do pão e bebemos do cálice, do vinho. Se hoje nós temos comunhão com Deus, é porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Os irmãos de José comeram do mantimento do Egito, porque José pagou o preço deste mantimento. Um 8º ponto que mostra que José prefigura Jesus é que José só se fez reconhecer aos seus irmãos depois da confissão de Judá, depois que Judá assumiu a sua condição, o seu compromisso e se dispôs a ficar no lugar de Benjamim. É o que vai acontecer no fim dos tempos. Quando Israel reconhecer as suas culpas, Jesus aparecerá em glória. Quando Israel estiver para ser destruído pelo exército do anticristo. E então Israel, clamando a Deus, reconhecendo, suplicando a Deus, Jesus aparecerá. E aí Israel reconhecerá Jesus como Messias. É o que está lá no livro de Zacarias, no capítulo 12. E é após esse reconhecimento de Jesus como Messias por Israel, é que Jesus vencerá o anticristo na batalha do Armagedon. Mas também José prefigura Jesus quando se encontra com Jacó. Jacó chega no Egito e se encontra a sós com José. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ao vencer a morte, ele subiu aos céus sozinho e se encontrou com seu Pai na glória. É o que está lá no Salmo 24, versículos 7 e 8. O salmista, ele fala das 2 entradas de Jesus no céu. A primeira, sozinho. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Ele se encontra com Jacó sozinho. Jesus se encontrou a primeira vez sozinho com o Pai. A 10ª demonstração de José como tipo de Jesus é que José não foi sepultado no Egito. E ele teve os seus restos mortais levados para Canaã. Isso mostra que nos fala de Jesus, que Jesus não ficou sepultado. Ele chegou até a ser sepultado, como foi o caso de José, chegou a ser preparado, corpo embalsamado, mas ele não permaneceu sepultado no Egito. Jesus também não permaneceu morto na terra, mas ressuscitou e subiu aos céus. A Canaã celestial, as moradas celestiais, para onde ele nos levará. E a 11ª prefiguração de José com relação a Jesus é que os ossos de José acompanharam Israel durante a sua peregrinação no deserto até chegar a Canaã. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como os ossos de José acompanharam Israel na sua peregrinação para chegar à terra prometida, Jesus nos acompanha e está conosco até chegarmos aos céus. Belíssima tipologia esta de José, um dos grandes tipos de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Agradecemos a Deus por mais este ano da Escola Bíblica Dominical.
Agradecemos aos irmãos por terem nos acompanhado durante todas estas lições de todo este ano, todas estas 52 lições. E que Deus possa dar a cada um dos irmãos um 2016 repleto das bênçãos de Deus. Amém.